entender melhor os benefícios de você fazer Senai por empresa. Nesse vídeo eu vou falar sobre os benefícios em si, eu vou falar sobre períodos de inscrições, pré-requisitos, tem muito detalhe aí, vantagens financeiras, vantagens no seu currículo, tem muita dica. Então, pega papel e caneta que esse vídeo é para você. Bora lá? Salve, salve! Eu sempre vou colocar minha bandeirinha quando o assunto é Senai, porque, afinal de contas, o Senai ele é uma estrutura incrível. Eu moro aqui na região do ABC Paulista, São Paulo, né? Mas o Senai ele atinge aí o Brasil inteiro, com inúmeras instituições onde ele dá formação técnica para a molecada. Então, eu acho incrível. Eu sou muito suspeita, eu falo isso muito nos meus vídeos, eu sou muito suspeita de falar de Senai, porque o Senai, eu fiz muito curso técnico antes de fazer faculdade, eu sou uma pessoa que eu sou muito amante de estudos, e o Senai em si é uma instituição que ela de verdade prepara o jovem para o mercado de trabalho, para a profissão técnica. Então, bora lá que eu vou falar sobre Senai de várias empresas, se você tem interesse de fazer o Senai e estar empregado simultaneamente, ganhando aí já o seu salário. Então, vamos começar? Iniciando, eu vou falar sobre Senai da Volkswagen. Tem horas que eu vou olhar um pouquinho para baixo, porque eu estou olhando para minha colinha, porque eu não vou falar besteira para você nesse vídeo. E as informações que a gente tem aqui no cursinho são informações da onde, Cíntia? Do edital, informações que a gente pega na empresa, no site site oficial do próprio Senai. Então, as informações que eu passo aqui, a gente sempre pesquisa, a gente estuda antes de falar de gravar um vídeo, por exemplo. Outra coisa importante é entendermos que a gente olha sempre com as datas passadas, né? Então, eu sempre trabalho com previsões mediante aí o que aconteceu de mais recente. E é isso que eu vou falar agora para o Senai da Volkswagen, localizado em São Bernardo do Campo. A Volkswagen é uma empresa imensa que ela atua aí na área automobilística. Acredito que todo mundo conheça a Volkswagen. E ela tem Senai próprio. E aí você fala, tá, e como eu consigo entrar no Senai com o vínculo da empregatícia da Volkswagen? Ela tem alguns pré-requisitos, mas primeiro vamos falar dos benefícios. Primeiramente, o benefício de você fazer um Senai por empresa é a formação do Senai em si, então o próprio nome do Senai já é muito forte. Conhecimento na área automobilística, então você vai entrar nesse universo, né, nesse mundo da indústria, e salários, benefícios, que só uma grande montadora tem condições financeiras. Então, uma pessoa que entra num Senai por empresa, ela tem uma tendência de ter um salário mais alto, benefícios, comparado a uma pessoa que não tem, que está em outra, dependendo da carreira, ou não tem aí uma formação técnica. Pré-requisitos aí para você fazer a sua prova. Então, para quem não sabe, para você ingressar no Senai por uma indústria, por uma empresa, como tem muita concorrência, muita gente quer, porque tem muitos benefícios, logo tem mais gente do que vaga. É por isso que eles abrem o famoso processo seletivo. No caso da Volkswagen, o processo seletivo ele tem a regra. Hoje a regra mudou, então agora nós estamos no ano de 2025, a regra mudou referente a 2024, eu só vou falar do atual nesse vídeo, onde você pode prestar a prova de 17 a 18 anos de idade, você precisa ser filho ou irmão de funcionário, ativo ou aposentado, e você tem que estar cursando, no mínimo, aí, concluindo o terceiro ano, no mínimo, o terceiro ano do ensino médio. Ou seja, tem aí esses pré-requisitos para que você, na época correta, possa fazer a sua inscrição. E um detalhe, antes de eu falar aí da inscrição, da época, porque tem a época certa que abre e fecha a inscrição, então é um período curto, tem que tomar muito cuidado para não perder a oportunidade, tá? Eu vou ler aqui uma informação que a gente tem sobre 2026. Então, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, já passou esse período. Então, a partir das turmas que iniciarem aí em 2026, terá um novo curso de técnico de mecatrônica e qualificação em manufatura, com ênfase em eletrificação.
misericórdia. Com a duração agora de 1 ano, então a partir de 2026 os cursos vão ter duração de 1 ano, então você já tem a sua formação técnica e já para de estudar, pelo menos nesse curso, né? Essa formação será mais otimizada e alinhada às demandas da empresa, ou seja, você vai estudar de forma mais sucinta, mais objetiva a parte técnica que condiz com a área que você vai atuar, o que é muito legal. Esse novo curso irá substituir o curso anterior, que era de 2 anos. Então, tem aí mais uma vantagem de você fazer uma formação técnica em 1 ano e já está naquele ano trabalhando, estudando, e quando você encerra o Senai, aí você vê na sua vida o que você vai fazer. Se você vai parar de estudar, se você vai continuar fazendo outro curso técnico, uma faculdade, eu sempre vou incentivar nos estudos, sempre, porque é da minha natureza incentivar. Afinal de contas, eu sou professora, né? Então, eu vou incentivar os estudos. Bom, previsão de nascidos do Senai da Volkswagen para as próximas turmas, tá? Então, eu vou te passando as informações mediante as informações que a gente tem, mas sempre lembre-se que são previsões. Se a empresa lá em 2026, 2027 muda, é porque é o critério interno, quando abre, uma coisa muito importante você saber qual é a data correta que você vai saber o critério de inscrição, realmente no período de inscrições. Aquele edital real, quando abrem as inscrições, lá é o oficial. O resto são previsões que podem ter alteração durante o tempo, ok? Eu já vi mudanças aí, eu dando aula aí há mais de 20 anos, claro que já houveram alterações em datas, em regras de processos seletivos. Bom, pegando em papel e caneta e anotando, nascidos de primeiro e segundo semestre de 2007, essa é a única prova que vai pegar um ano inteiro de nascidos, tá? É a única. A previsão da prova é para outubro de 2025 e abrirão 20 vagas para primeiro semestre de nascidos e 20 vagas, totalizando aí 40 vagas, 20 vagas para o segundo semestre de nascidos de 2007, totalizando aí 40 vagas para quem vai fazer a prova em outubro de 2025. Já os nascidos primeiro semestre de 2008, a previsão da prova é que seja mais ou menos março de 2026, abrindo aí 20 vagas. Nascido segundo semestre de 2008, a previsão da prova é para outubro de 2026, abrindo também 20 vagas. E por final, não vou ficar aqui o ano inteiro falando todos os nascidos de primeiro semestre de 2009, a previsão da prova é que seja por volta de março de 2027, e agora voltam a abrir aí 30 vagas. Sempre dica importantíssima de cursinho. Coloque na sua agenda Google, coloque um lembrete na sua geladeira, coloque uma anotação no seu armário, porque o tempo passa e você esquece. Então, se você está dentro desses pré-requisitos e a sua prova é só em 2025, 2026, 2027, cara, é daqui muito tempo, a gente esquece, o tempo passa. Então, coloque essa informação num lugar visual. Outra coisa importante é que as inscrições geralmente abrem um mês antes da prova. Então, se a gente está falando de uma prova de outubro, os murmúrios começam no início de setembro e já abrem as inscrições. A mesma coisa para a prova de março. Tem ano que a prova é março, tem ano que a prova é abril, já teve ano que a prova foi até maio. Então, chegou março, final de fevereiro para março, fique de antenas ligadas, porque também está para sair aí o edital com as regras, e aí dentro do que eu te passei, você vai ver se você está naquele período que você vai fazer a sua prova ou não. Beleza? É uma média, né? O pessoal sempre pergunta o número de candidatos. Essa pergunta ela é muito relativa, porque depende da quantidade de gente que se inscreve, dos pré-requisitos. Então, é uma média de 120 candidatos. Aí já aconteceu da gente ter 190, 200 candidatos, sabe? Então, depende muito do semestre, é meio relativo. E você faz a prova num auditório onde todo mundo fica junto ali fazendo o processo seletivo. A prova do Senai da Volkswagen é uma prova composta por 60 questões, sendo de 20 de português, 20 de matemática e 20 de ciências. Conteúdos que não subestime os conteúdos, porque os conteúdos até são de ensino fundamental, é um conteúdo que, em tese, ele é fácil,
Só que o grau de dificuldade da questão é mais complexo. Então, a construção da questão, a leitura, a interpretação e, claro, muitos cálculos faz com que a prova não seja simples assim. Tem que estudar. Com certeza tem que estudar os conteúdos cobrados aí na prova do Senai para que você consiga ser um dos aprovados. Nota de corte depende aí muito do semestre. Quando é uma prova mais fácil, a nota de corte varia, né? Então, já aconteceu de ter uma nota de corte alta, quando é uma prova muito fácil, de mais de 50 questões de acerto para você conseguir ser aprovado. E quando tem um semestre que é uma prova com um grau de complexidade muito maior, que é o que aconteceu, por exemplo, em 2024, a prova mudou a estrutura, então ficou uma prova mais difícil, mais complexa, uma interpretação mais avançada, a nota de corte despencou aí para, em média, de 39 acertos. Como a gente está falando de 60 questões, a média é de 42 acertos por questão, mas varia aí da sorte, né, dos candidatos ao seu redor não terem estudado tanto, ou do azar deles terem estudado muito, então a nota de corte aumenta, e também do grau de dificuldade da prova. Então, a dica é estude para você acertar o máximo que você conseguir e conseguir uma vaga para você. Lembrando que o gabarito das 60 questões, se você deixar o seu gabarito, né, a folha de respostas em branco, ou feito a lápis, ou com todas as alternativas erradas, você é automaticamente desclassificado. Então, muito cuidado de deixar o gabarito para o final da sua prova, esquecer de preenchê-lo, que com certeza você vai se prejudicar nesse processo seletivo. As inscrições são pelo site do Senai, que é o www.sp.senai.br. Lá você vai clicar em processo seletivo, cursos de aprendizagem industrial em empresas. Quando você clica na época das inscrições abertas, vai ter lá, inscreva-se aqui, você vai clicar e conseguirá fazer a inscrição. Lembrando que no período das inscrições, eles vão pedir que você anexe alguns documentos, entre eles o histórico escolar e a carta de encaminhamento da empresa, até para você comprovar, né, dentro das regras aí do processo seletivo. Então, se você não anexar documento, tiver problema, você vai ter problema com a sua inscrição. Dica de ouro, não deixe para a última hora, para o último minuto, porque se der algum bug no site, a sua internet cai, a luz, você pode perder uma grande oportunidade. Faça suas inscrições no primeiro e no segundo dia de inscrição, para que você não perca essa oportunidade. Senai Mercedes-Benz. Uau! Localizado em São Bernardo do Campo, a empresa da Mercedes-Benz, acredito que você conheça, né? Região do ABC Paulista, é uma imensa empresa do ramo automobilístico, onde todos os semestres a Mercedes abre oportunidade de carreira aí para você que quer ingressar, não apenas fazer um curso técnico do Senai, mas já ter um vínculo empregatício, salários, benefícios e muitas coisas que uma grande empresa, uma grande automobilística pode oferecer. Só que calma aí, vamos lá, que tem critério, tem regra, tem pré-requisitos. Então, se você tem essa vontade, né, de repente eu tenho uma oportunidade de prestar o Senai da Mercedes-Benz, talvez eu me enquadre nas características. Então, bora lá, e tem regras aí. Primeiramente, os benefícios, né? Então, qual é o benefício de você fazer o Senai? Primeiramente, a formação do Senai, a qualidade do Senai, a estrutura do Senai é excelente para que você tenha isso não só no seu currículo, mas para a sua qualificação profissional. Você vai ter o conhecimento na área da automobilística, né? Você está trabalhando dentro de uma indústria, e você também tem salário e benefícios dados pelo Senai. Então, você estuda, você tem vínculo empregatício, você tem formação do Senai, você tem várias vantagens aí ao mesmo tempo. Pré-requisitos para você fazer a sua inscrição do Senai da Mercedes-Benz. Primeiramente, você tem que ter de 17 a 18 anos, então tem um período limitado, pelo menos no vídeo que eu estou gravando de 2025, as regras são essas.
Lembrando também que a gente sempre estuda, o cursinho aqui sempre estuda os editais anteriores. Eu não trabalho com coisa do futuro, porque a gente só tem previsões. Mas pelas regras aí internas, eles têm alguns pré-requisitos muito bem determinados para que você consiga fazer a sua inscrição. Então, um deles é a idade, de 17 a 18 anos. Outro é que você pode ser ou não filho ou irmão de funcionário. Mas você precisa ter uma carta de encaminhamento do Senai da Mercedes-Benz. Em outras palavras, se você não é filho ou irmão de funcionário, tudo bem, conheça, faça um network para que você conheça alguém que trabalhe, ou filho de alguém que trabalhe dentro da empresa da Mercedes-Benz. E na época, agora vem a dica de ouro, na época que as inscrições abrem, eles dão essa carta de encaminhamento, você preenche essa carta e faz as suas inscrições. Então, não é que você bate lá na porta da Mercedes, em qualquer momento eles te dão essa carta de indicação. Não. Tem um período de inscrições, que eu vou falar nesse vídeo, e nesse período, que é um período curto de inscrições, é o período que você pega essa carta para conseguir fazer a sua inscrição, tá bom? Outro pré-requisito muito importante é que você esteja concluindo o terceiro ano do ensino médio. Vou explicar detalhadamente. Então, vamos lá. Pegando aí, baseado no passado e fazendo previsões de datas futuras, estou olhando para baixo porque eu estou lendo a minha colinha para não falar nenhuma besteira para você. Nascidos de segundo semestre de 2006 e nascidos primeiro semestre de 2007, a prova é agora em abril de 2025. Isso já é oficial porque é o que já abriu, que é o período que eu estou gravando esse vídeo. Na linha cronológica, na linha lógica, nascidos. Então, volta 6 meses e vai para frente 6 meses. Como assim, Cíntia? Nascidos primeiro semestre de 2007, tem a sua última chance. Esse aluno já está fazendo 18, já fez 18 anos. Então, nascidos primeiro semestre de 2007 e segundo semestre de 2007, a previsão é que a prova seja aí setembro, outubro, provavelmente outubro de 2025. Já os nascidos segundo semestre de 2007 e primeiro semestre de 2008 fazem a prova entre março. Tem ano que é março, tem ano que é abril e tem ano que é maio. Então, vamos falar mais ou menos aí em abril de 2026 é a sua prova que você vai ter aí na época de 17 a 18 anos. E, por fim, nascidos primeiro semestre de 2008 e segundo semestre de 2008, a previsão da prova é que seja mais ou menos em outubro de 2026. Agora vem a parte mais importante. Coloque na sua agenda Google, coloque um lembrete um mês antes do período que eu informei, acabei de informar nesse vídeo. Então, por exemplo, se a tua prova for em outubro de 2025, põe um lembrete, põe um post-it, põe escreve na cabeceira da sua cama, enfim, se vira. Mas deixa anotado um mês antes o período de inscrição. Então, se a sua prova é em outubro de 2025, em setembro de 2025 é o período que você vai buscar essa carta, que é a carta de encaminhamento da empresa. Você vai conseguir essa carta com quem? Com um colega seu, que o pai e a mãe trabalham na Mercedes. Essa pessoa conhece uma pessoa que conhece a pessoa que possa indicar você, né, pegando essa carta e entregando para que você consiga fazer a sua inscrição. A mesma coisa ocorre se a sua prova for, por exemplo, em março, mais ou menos em abril aí de 2026, por exemplo. Então, quando for final de fevereiro, começo de março, já entre em contato com essa pessoa para você conseguir, pelo menos tentar, essa carta de encaminhamento da Mercedes. Então, fique ligeiro, que é sempre um mês antes da prova, é quando você vai tentar essa carta de indicação aí com o seu colega, ok? Outra dúvida que os meus alunos perguntam muito é, Cíntia, fiz a primeira chance. Então, se você percebeu, você tem 2 chances na Mercedes. Fiz a primeira chance.
Passei, ótimo, passei. O próximo semestre você começa o Senai, vínculo empregatício. Agora, fiz a primeira chance, fiz a prova e não passei. Eu posso fazer a prova de novo na segunda chance? Com certeza. Então, as duas chances são exatamente para isso. Lembrando que se você fez a primeira prova e não conseguiu, na segunda chance o processo é o mesmo. Tem que ir lá um mês antes, pegar a cartinha de encaminhamento da empresa, fazer a sua inscrição, o processo recomeça do zero. Beleza? É uma média aí de 500 candidatos, porque como eles abrem não apenas para filhos e irmãos de funcionários, mas para qualquer pessoa nessa faixa de idade, então é uma galerinha aí que presta a prova, lembrando que a média são de 48 vagas que eles abrem por semestre, é uma galera legal que entra aí no Senai da Mercedes-Benz. A prova é composta por 60 questões, sendo 20 de português, 20 de matemática e 20 de ciências. Conteúdos aí que você não pode subestimar a dificuldade dessa prova, porque é uma prova que, apesar de serem muitos conteúdos de ensino fundamental, mas não é uma prova simples, fácil. Ela é uma prova com muito texto, com muita interpretação e, claro, muitos cálculos matemáticos, além de química, física e biologia. Então, sim, é um conteúdo que tem um grau de complexidade e precisa estudar, sim. Inclusive, se você não faz cursinho, já fica a dica aí entrar no site do sinter.com.br e, de repente, você vê que tem um cursinho ideal para você se inscrever e estudar para conseguir passar na prova do Senai, da Mercedes-Benz. E foca nos estudos, porque a oportunidade da Mercedes é muito legal, viu? Bom, Cintia, nota de corte, como que funciona? Cara, a nota de corte ela é um pouco relativa, porque tem aí bastante candidato, tem 48 vagas, então depende muito de dois fatores. Os seus concorrentes, se estudaram mais ou se estudaram menos, nível, né, das pessoas que prestam a prova, e também você tem que levar em consideração o grau de dificuldade dessa prova. Aqui no cursinho, a gente que trabalha com isso há mais de, com prova, mais de 40 anos trabalhando com prova, então a gente percebeu que no decorrer dos anos as provas vão ficando cada vez mais difíceis, tá? A prova não fica mais fácil, ok? Você pegar uma prova de 1998, uma prova de 2024. A prova ela tem um grau de dificuldade maior. Então, depende muito do semestre. Quando ocorreu de ter semestre que a prova é mais fácil, né? Aquela prova que você lê e fala, o nível de corte vai perto aí das 50, de 60 questões, de 50 acertos. De contrapartida, quando você pega uma prova com grau de complexidade maior, que é o que aconteceu, por exemplo, em 2024, você já vê que dá uma despencada na quantidade de acertos para a sua aprovação. Os nossos alunos, pelo menos, passaram aí com uma média de 39 acertos. Então, varia muito de semestre a semestre, mas vamos falar em uma média de 42 acertos, não é escrito em pedra, obviamente, mas fica a dica aí você estudar para acertar o maior número de questões. E cuidado com o gabarito, entregou o seu gabarito a lápis, entregou ele em branco, entregou ele rasurado, entregou ele com todas as alternativas erradas, você será desclassificado. Claro, se for rasurado uma questão só aquela questão é anulada, mas se você deixou esse gabarito, por exemplo, todo em branco ou todo a lápis, você é uma pessoa desclassificada, então não deixe o gabarito para a última hora para você preenchê-lo. Já cuide do seu gabarito, né, o seu caderno de respostas, desde o momento que você recebe e já vai passando questão por questão para o gabarito, para tentar arrasar nessa prova. As inscrições são pelo www.sp.senai.br. Lá você vai clicar em processos seletivos, curso de aprendizagem industrial empresas, e quando estiver no período de inscrições, vai ter lá inscrições abertas, você vai clicar. Ao clicar para você fazer as suas inscrições, lembre-se que tem os pré-requisitos e eles exigem que você anexe alguns documentos, dos quais
você vai precisar do histórico escolar, tem outros, né? Mas histórico escolar vai precisar, e também a carta de encaminhamento lá da Mercedes. Então, lembre-se que na hora de anexar, se esquecer de anexar, se o arquivo não carregar, tome cuidado que você pode se prejudicar no momento das suas inscrições. Gostou desse vídeo? Curta, compartilha, comenta, dá um joinha, manda para aquele teu amigo que está precisando estudar, está precisando ganhar dinheiro, está perdido na vida, porque o Senai abre muitas portas, muitas oportunidades. Senai GM, General Motors. GM, aquela empresa localizada lá em São Caetano do Sul, ABC Paulista, é uma empresa que abre oportunidade para você prestar o Senai. E, Cíntia, qual é a vantagem de você fazer Senai pela General Motors? Um monte de vantagens. A primeira é você ter a formação do Senai. A própria formação do Senai já é abertura de porta para o mercado de trabalho. Estudar na área, né, ter conhecimento técnico na área, eu sempre falo que conhecimento técnico, você aprende teoria e prática, então faz com que você se torne um profissional muito mais qualificado profissionalmente. Você vai ter a formação técnica, né, então você termina aí o Senai já com essa formação, então já tem diploma de curso técnico, e claro, salários, benefícios dados por apenas grandes, quando a gente está falando de grandes montadoras, grandes empresas aí, como por exemplo a General Motors, então a probabilidade de você ter um salário maior, benefícios, participação de lucro é maior e acaba sendo mais interessante trabalhar nesse perfil de empresa neste sentido. O pré-requisito é que você tem alguns pré-requisitos para você entrar, né, na General Motors, é que você tem que ter aí de 17, cuidado com o que eu vou falar agora, tá? De 17 a 22 anos. A regra, na realidade, diz que você tem que completar 24 anos até o término do curso do Senai. Então, mais ou menos até os 22 é o período máximo que você pode fazer a sua inscrição. No caso da General Motors, da GM, as inscrições para você prestar a prova do Senai, então, só para você entender o contexto, é muita gente querer, pouca vaga, então eles abrem o processo seletivo para que você consiga entrar. E para você tentar uma dessas vagas, as inscrições abrem uma vez por ano, que geralmente é em outubro. Então, se ela abriu em outubro de 2024, ela abre em outubro de 2025, outubro de 2026, e assim sucessivamente. Mas cuidado! Pega aí a dica de cursinho. Cuidado com as inscrições. Um mês antes, coloca na sua agenda Google, cola um post-it e deixa anotado lá no começo de setembro para você já buscar a sua inscrição para essa prova, porque as inscrições abrem com uma certa antecedência. Outro pré-requisito, pelo menos no ano de 2024, a gente não sabe o futuro, né? Pode ser que mude, mas pelo menos nesse ano, você também precisa de uma carta de encaminhamento da empresa. Então, quem entrega essa carta de encaminhamento da empresa? A própria empresa. Ela entrega lá para um funcionário que indica você, não te entrega essa carta de encaminhamento. Se essa sequência seguir no futuro, o critério é o mesmo. Você tem que ter na época de 17 a 22 anos, nesse período, mais ou menos no mês de setembro de cada ano, e aí você vai pegar essa carta de encaminhamento, possivelmente eles vão pedir histórico escolar, porque um dos pré-requisitos é que você esteja, no mínimo, concluindo o primeiro ano do ensino médio. Então, veja bem, se a prova é em outubro, você inicia o Senai em janeiro do ano seguinte. O pré-requisito é que, obrigatoriamente, no ano que você inicia o Senai, você tem que estar, no mínimo, no segundo ano. Você não pode estar no primeiro. Se isso vai mudar ou não, a gente não sabe. Pelo menos o edital de 2024 foi assim. Se nós seguirmos a mesma linha de raciocínio como Volkswagen, Senai da Mercedes-Benz ou Senai da Grob, eles exigem no mínimo o terceiro, que está concluindo o terceiro ano do ensino médio. A GM, cena dos próximos capítulos, se vai ter essa alteração ou não. Por hora, tem que estar no mínimo concluído o primeiro ano do médio, beleza?
No ano, para quem fez as inscrições em 2024 e entrou em 2025, os cursos e as vagas são as seguintes. Vou ler aqui na minha colinha. Curso de aprendizagem industrial, para você ser inspetor de análise de qualidade, 17 vagas. Curso de aprendizagem industrial de auxiliar de linha de produção, 24 vagas. Curso de aprendizagem industrial de linha de produção à tarde, o outro era de manhã, 24 vagas, e desenvolvimento de sistemas de manhã, 16 vagas. Então, tem bastante vaga. E tem mais uma coisa muito legal que eu vi na GM. Esse monte de vaga é muito legal, por quê? Porque faz com que você tenha aí grandes oportunidades de fazer a inscrição e tentar aí conseguir essa vaga. A prova ela é composta por 60 questões, sendo 20 de português, 20 de matemática e 20 de ciências, conteúdos de ensino fundamental. Mas não, eu falo, nunca subestime a prova do Senai. Ela não é uma prova com grau de dificuldade simples. Ela tem complexidade, principalmente quando você pega as provas mais recentes, provas de 2024, essas provas mais atuais de Senai por empresa, você vai perceber que ela tem uma leitura mais complexa, tem muito texto, tem muita interpretação, muitos cálculos. Você tem questões de física, questões de química, questões de biologia, questões que envolvem álgebra, geometria. Então, é uma prova que sim precisa de estudo, sim precisa de dedicação. E já fica a dica, entrar no site do sinter.com.br, que lá pode ser que tenha o cursinho ideal para você fazer aí todo esse treinamento focado nessa prova do Senai pela General Motors. Então, corre lá e dá uma fuçadinha lá no site. Lembrando que dentro dessa estrutura dessas 60 questões, tem aí uma quantidade de inscritos e tem uma quantidade legal de vagas, e quem sabe uma vaga pode ser sua. A nota de corte sempre vai variar de acordo, principalmente, com o grau de dificuldade da questão, né, da prova em si. Então, quando a gente pega um semestre que a gente pega uma prova mais fácil, né, você pega aquela... Já aconteceu, né, da gente pegar a prova, os professores analisam todas as provas aqui do cursinho, né? Então, quando a gente lê e fala, nossa, essa prova tá muito fácil, cara. Nota de corte vai ser lá no topo. E, dito e feito, né? Quando a gente teve prova com grau de dificuldade mais fácil, nossos alunos que prestaram Senai por empresa, a média de corte é 48, 50 questões de acerto para você conseguir ser aprovado de 60 questões. Quando a gente já pega uma prova com padrão igual de 2024, que foi uma prova mais complexa, uma prova mais, né, um nível de dificuldade maior, aí a nota de corte dá uma caída, mais ou menos aí para 39 acertos. Então, a gente fala que uma média de acerto para você conseguir a sua aprovação é uma média de 42 acertos. Mas, claro, que depende aí do número de concorrentes, do quanto o seu concorrente estudou e de quanto você estudou, e também aí do grau de dificuldade da questão. E cuidado com seu gabarito. O gabarito é a nota da tua prova. Então, não adianta fazer uma prova impecável e esquecer de passar para o gabarito, passar lápis. Então, se você deixou seu gabarito em branco, se você deixou ele a lápis, ou se você errou todas as questões, você vai ser automaticamente desclassificado. Então, muito cuidado. Pegou seu gabarito, vai passando questão por questão, com muita atenção, para que você consiga acertar aí o maior número de questões para conseguir a sua aprovação. As inscrições são pelo site do Senai, www.sp.senai.br. Você vai clicar em processos seletivos, aprendizagem industrial, empresas, e no período de inscrições, ou seja, no período em que abre aí a inscrição da GM, vai ter um botão para você fazer a sua inscrição, e lá você vai ter os pré-requisitos, né, as regras. Muito cuidado que, se ele pedir, né, se dentro da regra pedir documentos, anexe corretamente os documentos, histórico escolar, carta de encaminhamento. Então, tome muito cuidado, faça com muita atenção para que você anexe os documentos corretamente para conseguir fazer certinho a sua inscrição, ok? Lembrando também que a inscrição abre geralmente em um mês antes da prova. Então, se a prova for em outubro, você vai ficar de olho em setembro para conseguir a carta de encaminhamento, que fique claro. Você tem que conhecer alguém que trabalha na GM, um amigo seu, o pai, a mãe que trabalha lá dentro,
você tem um network, né? Uma galera que você possa conhecer. De repente, aquele seu vizinho, o colega do clube, o amigo da escola, conhece alguém que trabalha na GM. Quem sabe, na época de setembro, essa pessoa não pode pegar uma carta para você. E se você está dentro dessa idade, é uma porta que se abre. Ah, Cíntia, já escutei muito assim de aluno. Ah, Cíntia, e se eu prestar o Senai da empresa, entrar e não gostar? Uai, você tenta, velho. É igual tomar um sorvete de tamarindo. Você toma e não gosta, você não toma mais. Lógico que eu estou fazendo uma comparação esdrúxula. Mas o que eu quero dizer é que o mínimo que você tem que fazer é tentar. Eu já fiz um curso técnico na época da ETEC que não tinha nada a ver comigo. Com 17 anos, eu fui fazer um curso técnico de design de interiores e, cara, eu não sei desenhar uma maçaneta. Eu sinto, o meu raciocínio é muito matemático, muito lógico. Ele não é muito artístico. Então, eu fiz o curso, eu concluí o curso, eu não me arrependi, porque é muito aprendizado que eu tenho ali, mas é algo que eu não segui carreira, eu não fui fazer arquitetura. Da mesma forma que eu entrei em matemática, depois, posteriormente, me formei, peguei a vibe de dar aula, falei, cara, é isso que eu quero dar aula o resto da minha vida. E aí, a partir daí, eu só continuei a minha carreira e nunca parei de dar aula, e é isso que eu estou fazendo agora, inclusive. Então, nada é em vão. Então, você passou e não gostou, você tem toda uma aprendizagem em cima disso. Você passou e gostou, segue carreira, estuda, vai fazer uma faculdade para que a sua carreira alavanque cada vez mais. Grob, vamos falar um pouquinho do Senai da Grob. Para quem não sabe, a Grob é uma grande empresa. Ela é uma fábrica que envolve máquinas, peças e acessórios para a indústria nacional e internacional. Com tecnologia de ponta e seguindo os padrões alemães, a empresa ela é muita referência na região, localizada em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Então, a Grob é mais uma empresa que abre as portas para você prestar o Senai por empresa. E quem sabe você não está dentro de critérios de seleção para entrar no Senai da Grob. Então, pega papel e caneta que quem sabe você não tem uma oportunidade da Grob e você nem sabe disso. Então, primeiramente, quais são os benefícios? Cíntia, o que eu ganho entrando no Senai da Grob? Uai, um monte de coisa. Primeiramente, você vai ver que eu vou dar uma olhadinha para baixo, é porque eu estou lendo a minha colinha, tá? Não vou falar um monte de besteira para você. Então, eu falo tudo que eu estou me baseando aí no edital, tá bom? Então, primeiramente, quando você tem uma formação de Senai com vínculo empregatício de uma empresa, você já tem uma grande abertura de portas. Você já começa a estudar uma área técnica, você já trabalha, você já ganha salário, você já ganha benefícios, você já inicia uma carreira. Você ainda tem uma formação técnica do Senai, então o Senai ele tem muito nome, ele tem muito peso, então você já sai, se você entra lá com 17 anos, com 19 anos você já ganhou muita coisa. Além de dinheiro e benefícios financeiros, você ganhou toda uma estrutura, aula teórica, aula prática, conhecimento na área da indústria, a parte tática, né? Eu que fiz vários cursos técnicos antes de ir para a faculdade, você aprende muita coisa na prática. Então, quando você vai para uma faculdade, você não tem só a teoria, você já tem todo um know-how daquele assunto por trás disso, para depois a faculdade te complementar. Então, eu jamais sou contra a faculdade, que fique bem claro nesse vídeo, mas eu sou muito a favor de você fazer um curso técnico antes. Então, fora esses benefícios, a Grob, ela tem um além de benefícios que eu falei, interessante falar nesse vídeo. Você cursa o primeiro ano, isso está no edital, tá? Pelo menos no edital lá de 2024, para quem começa em 2025. Então, você cursa, lógico, se inscrevendo, prestando a prova e passando, que fique claro. Você cursa o curso de aprendiz industrial de mecânica de usinagem no primeiro ano, e aí você já cursa na sequência, você tem uma formação e você tem uma segunda formação. Você cursa o curso técnico de mecânica
ou mecatrônica no segundo ano. Então, você tem mais uma vantagem, 2 formações técnicas. Então, o cara entra com 17 anos, com 19 anos, além de todos os benefícios que eu já falei nesse vídeo, você ainda tem 2 formações técnicas por falta de uma. Cara, é muito bom isso, velho. Fora que você não pagou R$1 para estudar, né? Eu falo com meus alunos, a gente geralmente paga para estudar. No Senai você ganha para estudar. Então, é surreal isso, é incrível. Então, e fora toda a sua capacitação técnica que você vai ter. Bom, previsão de prova. As provas da GROB costumam ocorrer uma vez por ano, mais ou menos em outubro. Então, se a prova foi em outubro de 2024, a previsão agora é que a prova abra em outubro de 2025 e, na sequência, em outubro de 2026, assim sucessivamente. Outra coisa muito, muito, muito importante é que, como a gente está falando de períodos que é só uma vez por ano, as inscrições costumam abrir, no caso da GROB, as inscrições costumam abrir com muita antecedência. Eu já tive ano que a GROB, como ela tem vários processos seletivos para entrar no Senai, não é só um, são alguns processos seletivos, tem que tomar muito cuidado com o período de inscrições do Senai, com vínculo, porque no caso da GROB, você prestar a prova do Senai é uma seleção. Ela tem alguns processos de seleção, tá? Então, se as inscrições abrirem, por exemplo, em junho, a gente está falando que está abrindo com 4 meses de antecedência da prova de outubro. Então, quando que você tem que começar a pesquisar se as inscrições da GROB estão abertas? Maio, junho daquele ano. Então, se você já está com 17, você já maio, ou liga aqui no cursinho que a gente vê se na época, porque a gente fica de olho direto. Porque o que acontece? Abriu inscrição, fechou, já era. E a GROB tem mais uma regra, ela se limita a 200 inscrições. Então, se você deixou para os últimos dias lá e já lotou 200 inscrições, já era, você perde a oportunidade. Ah, mas eu posso fazer o ano que vem. Ok, você pode prestar dos 17 aos 21 anos. Então, só GROB, a gente tem 17, 18, 19, 20, 21. Então, você tem 5 oportunidades de fazer a sua inscrição e tentar entrar na GROB. Se você tentou com 17 e não conseguiu, você ainda tem 4 oportunidades. Então, não coma bola com o período. Coloca numa agenda Google, cola um post-it no seu armário, para que em junho, maio, junho, você já comece a pesquisar lá no site lá da GROB, eu já vou passar o site, se as inscrições estão abertas. A inscrição dos alunos de 17 aos 21 anos tem uma exceção para quem é PCD, pessoas com deficiências que legalmente não têm idade máxima. Ou seja, se você é uma pessoa PCD, isso significa que você não se limita dos 17, não tem limite máximo aí de idade. Você pode fazer a sua inscrição quantas vezes você quiser. O importante, tem uma cota, só para você entender o contexto da pessoa que eu enrosco para falar. PCD, você tem uma quantidade, uma porcentagem por lei que o pessoal faz a inscrição PCD e acaba tendo mais oportunidades, não apenas até os 21 anos. Fora essas pessoas, as demais pessoas é limitada aí 5 oportunidades até os 21 anos, beleza? Outro critério extremamente importante é que você esteja concluindo o ensino médio. Então, quando a gente fala de uma prova de outubro, ou você está concluindo o terceiro, ou você já concluiu o terceiro, visto que, por exemplo, você está fazendo a prova com 18, 19, 20 anos, você fala, não, já terminei lá atrás do ensino médio. Pode fazer a sua inscrição, ok? Agora, se por algum motivo você reprovou na escola, você foi atrasado, e você tem 17 anos, e não está no terceiro ano, você está no segundo, no primeiro, isso significa que você tem que estar no terceiro ano de ensino médio. Você só vai fazer a sua oportunidade na GROB a partir do momento que você estiver concluindo o ensino médio. Ou seja, talvez com 18, com 19 anos. Então, todos esses critérios, eles têm que se coincidir para que você, de fato, consiga fazer a sua inscrição.
A prova ela é composta por 60 questões, sendo 20 de português, 20 de matemática, 20 de ciências, conteúdos de ensino fundamental, mas não subestime a prova do Senai. É uma prova que tem um grau de complexidade. As questões são em formato de texto, tem muita leitura, tem muita interpretação, tem muitos cálculos, tem álgebra, tem geometria, tem questões de química, física, biologia. Então, sim, é uma questão, é uma prova que ela exige muita leitura, interpretação, raciocínio e, claro, muitos cálculos. Fica a dica aí você entrar no site do sinter.com.br, dá uma pesquisadinha lá no preparatório para Senai por empresas. Quem sabe a gente não tem o curso perfeito para treinar você para essa prova. Eu tenho certeza que a gente tem. E, Cíntia, quantas vagas a gente tem no Senai da Grob? Pelo menos no edital de 2024, nós estamos falando de um total de 15 vagas. Sendo, eu estou lendo aqui na minha colinha, por isso que eu dei uma bugada. São 3 vagas sociais. O que é vaga social? É quando a renda per capita, né, a renda da família é de até um salário mínimo e meio. O cálculo é assim, eles pegam o que a pessoa ganha, o marido, a esposa, enfim, as pessoas daquela família, daquele grupo familiar, e rateia, divide entre todos os integrantes da família, e tem que ser até um salário mínimo e meio, são 3 vagas sociais. Se o salário da sua família é maior do que isso, são 12 vagas gerais. As 12 vagas gerais, aí você tem que fazer a inscrição corretamente, tá? Se você escolher a vaga social e não comprovar isso, você vai ter problema na inscrição. Então, você tem que ser muito correto no momento da sua inscrição, tá? Aí as inscrições são limitadas a 200 candidatos. Fica a dica, nunca deixe para o último dia, você pode perder a sua inscrição. No momento da inscrição, se eles pedirem para anexar documentos, anexar comprovante de escolaridade, todos os documentos que eles pedirem, você tem que anexar corretamente para não perder a oportunidade da sua inscrição e tentar entrar aí no Senai da Grob. Anota o site, que é um trava-língua esse site. Vamos lá, é www.grobgroup.com. Vou falar de novo. grobgroup.com. Quando você entra no site, no período das inscrições, então você já começa a pesquisar maio, junho, julho, você vê se as inscrições estão abertas, para que aí você vai ler lá no site os critérios de inscrições, né, os passos de inscrições, e também os documentos, tudo necessário para você conseguir fazer as comprovações e conseguir fazer a sua inscrição. Você também pode entrar no site carreiragroby.io. carreiragroby.io. Lá, quando você entra nesse site, você entende melhor como que é a Grob, chances de crescimento, depoimentos de pessoas que trabalham lá dentro, oportunidades, dúvidas que você pode tirar, onde você vai pegar a vontade de querer estudar, de querer trabalhar dentro da Grob. A Grob, ela tem uma estrutura, uma organização ali muito bonita, muito arrumada ali no site. Fica a dica você fazer aí uma grande pesquisa e pegar o gosto, né? Até mesmo para você ter motivação para estudar, para você conseguir entrar aí no Senai da Grob. Nota de corte para você fazer essa prova varia, né? Quando a gente fala aí de 200 inscritos, você tem aí 15 vagas. Então, você tem aí uma concorrência, né? Não é uma concorrência pequenininha, né? Você tem uma concorrência onde se você estudar, você tem muito mais chance, você é propício a ser aprovado no Senai da Grob. As inscrições são pelo site e é muito importante que você estude. A gente sempre fala que depende da prova, né? Então, quando é uma prova com grau de dificuldade, você pega, por exemplo, a prova de 2024, que ela aumentou o grau de dificuldade, então a nota de corte dá uma caída, 39 acertos, 40 acertos, para você conseguir ser aprovado.
Quando você tem uma prova com grau de dificuldade mais baixo, então a nota de corte dá uma aumentada aí para uma média de 50 acertos para você ser aprovado. Então, não tem como a gente falar um número muito exato, porque depende. Lembrando que são 60 questões. Então, a gente que é cursinho, a gente fala para o aluno, estuda. Estuda para acertar o maior número de questões possíveis no momento aí do seu processo seletivo. Tome muito cuidado com o gabarito no momento da sua prova. Então, ele que comanda a sua nota. Ao passar as questões para o gabarito, se você deixar o gabarito em branco, esqueceu, né, de passar para o gabarito, deu tempo. Se você deixar tudo a lápis, você pode ser, se você deixar todo o gabarito todo em branco, você será automaticamente desclassificado de uma prova. Então, o gabarito é o coração da sua prova, é ele que comanda aí os resultados. Então, tome muito cuidado e preencha, obviamente, o seu gabarito à caneta. Gostou desse vídeo? Manda para aquela pessoa que está precisando trabalhar, estudar, ter uma formação para o Senai, dá o seu joinha e bem-vindo a esse mundo do Senai, que ele é repleto de grandes oportunidades e até próximos vídeos.